E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber a visita de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Moraes destacou que Valdemar voltou a ser investigado no âmbito da suposta trama golpista e que uma das condições impostas a Bolsonaro é não ter contato com investigados ou réus do mesmo processo. Nesta quinta-feira, Moraes autorizou 4 visitas a Jair Bolsonaro. A do deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, do ministro do TCU, Jorge Oliveira, do bispo Robson Rodovalho e do senador Rogério Marinho, líder da oposição. As visitas foram agendadas entre os dias 28 e 31 de outubro. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo conosco nesta quinta-feira. Ontem, consta, vale lembrar, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ressuscitou, decidiu pela reabertura dessa investigação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Vale lembrar que foram 4 votos a 1, voto divergente do ministro Luiz Fux. E agora, então, o ministro Alexandre de Moraes nega esse pedido de visita, de encontro entre o presidente do PL e Jair Bolsonaro, que segue em prisão domiciliar em Brasília. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. O desejo é prender, o Valdemar Costa Neto. Isso aí não é algo que possa ser descartado. Boa noite, Piotr, boa noite, Carlo Cauti, boa noite, André Marsiglia e toda a nossa imensa audiência. Veja, a gente sabe por que Bolsonaro vem sendo perseguido. A eleição de 2026 tem alguma coisa a ver com isso. E o presidente do maior partido de oposição, um dos maiores partidos do Brasil, não pode manter contato de forma recorrente com o maior cabo eleitoral da oposição, que é Jair Bolsonaro. Imagina se isso não tem a ver com desmobilizar de alguma forma a oposição nesse ano que vem aí. Então, uma vez mais, a gente tem que questionar a premissa que muita gente está aceitando sem muita crítica, a valor de face, a de que vamos ter eleições normais no ano que vem. Não vamos ter nada parecido com isso. Vamos ter um TSE ainda mais torcedor e partidário, perseguindo a direita, e o exemplo já está aí, quer dizer, Alexandre de Moraes proibindo uma reunião rotineira entre Jair Bolsonaro e o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto. Não faz nenhum sentido, não tem nenhum fato novo para ressuscitar essa investigação sobre Valdemar Costa Neto. O Fux colocou o Alexandre de Moraes no seu devido lugar quando lembrou, na questão das urnas eletrônicas, sacrossantas urnas eletrônicas, que o PSDB em 2014 entrou com um pedido no TSE para auditoria e, sabiamente, nas palavras de Fux, o TSE cedeu. A auditoria não deu em nada e os auditores estrangeiros concluíram que não dava para auditar a urna eletrônica brasileira. Mas, dessa vez, o que aconteceu? Multa milionária, coincidentemente com o número do partido, 22 milhões de reais, não pode questionar o processo eleitoral e ainda transforma em réu o presidente do partido. Quer dizer, é pura perseguição. Quem ainda não percebeu isso está precisando tomar um chá de realidade. Adalberto Piotr, muito boa noite, seja bem-vinda. Tem várias pecinhas desse quebra-cabeça que a gente vai entender lá em 2026 com as eleições. Vamos torcer, quem estará à frente do TSE no ano que vem será o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, Vamos acompanhar como ele vai fazer essa gestão à frente do TSE. Boa noite, Piotr. Boa noite, Paula. Boa noite, Marsiglia. Cauti, seja bem-vindo. Constantino, bem-vindo a todos que nos acompanham também. O Consta foi no ponto. Tudo, obviamente, tem um interesse. É derrubar a direita ou atrapalhar ou incomodar ou criar qualquer tipo de problema para a direita na eleição do ano que vem. A pergunta é, quando a gente vê, por exemplo, o Supremo, no caso especificamente o ministro Alexandre de Moraes, insistindo em medidas completamente abusivas e sem nenhum nexo, talvez a alternativa ou a estratégia não esteja dando certo. Porque senão, sejamos justos, em algum momento você vai lá e deixa de lado. Não está funcionando. Não funcionou, por exemplo, nas eleições municipais. É sempre bom a gente lembrar que aquelas eleições foram nacionalizadas pelo presidente Lula. E a esquerda perdeu fragorosamente. Esse é um ponto. Quando você discute pesquisas aqui ou ali não foi uma pesquisa, ali foi urna.
E na urna a esquerda perdeu. O PT perdeu. Perdeu de forma, digamos, humilhante, se a gente olhar para quem tem, né, o caixa do governo federal. E distribuindo programas sociais a rodo, como se não houvesse país amanhã. O Lula gasta sem pensar. Ou pensa em gastar só, obviamente, mirando a eleição do ano que vem. Agora, a pergunta é, por que o presidente Bolsonaro continua preso mesmo? De novo, né? Ontem a gente falava, tem coisas que vão sendo normalizadas porque dia após dia o Supremo causa um outro escândalo, um outro abuso, um outro arbítrio, em que você começa a achar que o arbítrio anterior já é menor. Não, não é menor. Por que ele tem que decidir visitas de uma pessoa que não deveria estar presa? Porque está presa por uma decisão dele. Esta prisão, é sempre bom a gente lembrar, esta prisão, neste momento, é uma medida cautelar decidida pelo ministro Alexandre de Moraes naquela denúncia que o PGR não incluiu, que é aquela questão de trabalhar no exterior contra o Brasil, enfim, a soberania, aquela bobagem toda, em que só incluiu o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Mas o próprio Procurador-Geral da República não incluiu o presidente Bolsonaro. Se não incluiu na denúncia, por que ele está preso por uma denúncia como aquela? Por aquela primeira investigação, aquele primeiro inquérito? Manteve preso. E aí ele fica decidindo quem pode, quando pode visitar o presidente Bolsonaro, que é, o Constantino lembrou novamente, o maior líder da oposição, o maior líder da direita. E nós estamos no ano pré-eleitoral. O Lula gasta tudo que pode, o que não pode e, sobretudo, o que não deve para arrebentar o país e tentar se reeleger. Ele já afirmou que pretende se candidatar na eleição do ano que vem. Por outro lado, o Supremo, aliado de consórcio, vai lá e não permite que um presidente que não deveria estar preso receba visitas. Essa é a realidade da perseguição política. O Supremo Tribunal Federal é só perseguição política. Deveria ser uma corte de pacificação do país. Está muito longe disso.